Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntinhas nessa jornada da mulher emocionalmente saudável. Hoje é o nosso 12º dia e nós vamos continuar, com aquele assunto sobre como lidar com a humilhação. E o tema de hoje é: escolha permanecer na aliança e não na ofensa. Lá no livro de 1 Samuel, que é o livro que conta a história da nossa protagonista Ana, vai nos dar chaves através do testemunho dela, né? Do testemunho de cura, de busca, de superação, né? Nós estamos aprendendo a lidar com cenários de humilhação para viver uma vida emocionalmente saudável, usando o grande testemunho de Ana, o exemplo dela, né? Essa mãe de Samuel, que assim, antes de gerar uma potência, ela se transformou numa potência, né? Então, assim, na primeira lição sobre ela, nós aprendemos a diagnosticar uma pessoa que vive no ambiente penina, né? Que nada mais é que uma vida reativa a problemas, né? Nada mais é que uma pessoa que vive uma vida para poder se defender do outro, né? E por isso não tem força para construir nada, para construir, para transformar nada, porque ela gasta toda a sua energia para se defender. E vimos essa diferença, né, desse tipo de pessoa para uma pessoa que decide gerar, construir a partir das situações constrangedoras e adversas. Então, isso foi o que a gente aprendeu na primeira lição. E na segunda lição, a gente aprendeu a desassociar o que o outro faz conosco daquilo que nós somos, né? Nós vimos ali bem claramente a maneira como, né, Ana conseguiu se conectar a Eli, mesmo ele a atacando e ela estando fragilizada ainda, ela demonstrou como é que eu posso dizer? Uma nova forma, né? Um jeito diferente de lidar com o outro, né? Quando ele nos ataca, porque assim, na maioria das vezes, quando a gente se sente atacada, a gente quer se defender, ou então a gente acha, quando as pessoas colocam, nos acusam, nos criticam, a gente acha que tem algum problema, que o problema está conosco, e a gente viu através dessa dinâmica Eli e Ana, que na verdade ele estava tratando Ana daquela forma. Por quê? Porque ele estava com problema. O problema não estava com Ana. O problema estava com ele. Estava com a casa toda bagunçada, os filhos desviados e ele impotente ali naquela situação. Então, a maneira como o outro nos trata tem mais a ver com os conteúdos dele mesmo do que com as nossas questões. Então, fazer essa desassociação é importante. Entender que o jeito que o outro nos tratou não tem a ver com a nossa falta de merecimento de sermos tratados com respeito, mas sinaliza que esse outro está com grandes problemas na sua vida pessoal. Ana conseguiu compreender isso e é por isso que ela conseguiu tratar ele numa posição de autoridade, mesmo ele a criticando, né? Então, assim, entender que o que o outro faz com você tem a ver com ele, não com você, foi uma chave poderosa para avançarmos na construção de uma vida emocionalmente saudável, pois isso nos livra de nos tornarmos refém daquilo que o outro pensa de nós, né? Então, foi importantíssimo esse devocional também. E hoje, né, nós vamos ver o desfecho da história de Ana, entendendo um pouco, né, vendo um pouco o resultado dessas duas posições, né, como que o resultado dessas duas posições fortaleceu o lugar da sua aliança, né? Então, assim, você vai ver a situação toda desaguando para um lugar potente na vida de Ana, que era a sua própria aliança. Então, assim, como que a construção, né, de uma vida emocionalmente saudável influencia nos nossos acessos a relacionamentos, a alianças, né? Aquela Ana que no início ressentida e humilhada, né, deprimida, que só ficava chorando e não comia nada, depois desses dois posicionamentos acontece algo assim, fascinante assim, porque ela sai,
né, desses dois ambientes conturbados, né, e ela volta para casa abençoada. A Bíblia diz que logo depois daquela conversa com Eli, né, Eli a abençoa e automaticamente o semblante dela muda, ela volta a comer, sai daquele estado de depressão, né, e coabita com seu marido, concebendo o seu filho Samuel. Então, a terceira chave é a chave da mudança de postura, sabe? A mudança de postura, de sair daquele estado de ofensa para ir para o lugar da aliança. A terceira chave é importantíssima, por quê? Porque não adianta nada a gente só ter o entendimento daquilo que a gente precisa fazer, né? Eu preciso não ficar misturada no ambiente penina, eu preciso entender que o que o outro tem, né, que faz contra mim é problema dele, não meu, mas se eu não mudar a minha postura e o meu semblante, eu não vou melhorar a condição dos meus relacionamentos, eu não vou melhorar a condição da minha própria vida. Então, aprender a orar em tempos de humilhação, entender que a maneira do outro agir conosco tem a ver com problemas deles, né? Sem a gente conseguir mudar o nosso semblante, sem a gente ter um novo posicionamento, não adianta nada. Então, Ana, depois de tudo, né, ela passou a se alimentar e mudou o seu semblante e foi coabitar com seu marido para, né, para enfim passar a ser uma mulher frutífera. Então não dá para pular etapas, gente. As mudanças começam no nosso entendimento, mas tem que refletir nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos. Então começa no nosso entendimento a mudança, mas vai refletir nos nossos relacionamentos, né? Então entendeu, relacionou melhor. Então assim, hoje que seja um dia, sabe, da gente poder mudar, sabe? Se talvez você tá encavernada, você tá triste, você tá deitada, você não, né? Tá de pijama talvez até agora, tá assim desanimada. Então tá na hora de não somente receber esses devocionais, meditar na palavra, mas se posicionar, mudar o semblante, mudar como é que eu posso falar? A atmosfera da sua casa, mudar a atmosfera do seu lado, dos seus relacionamentos, a maneira como você conversa com o outro, sabe? Porque não adianta nada, eu tô fazendo devocional, tá sendo bênção, eu tô entendendo, eu tô recebendo, mas eu não tô me posicionando. Então, minha irmã, lava seu rosto, sabe? Se penteia, se arrume, toma um banho demorado, sabe? Coma algo que você goste, mude o seu semblante, porque suas atitudes externas é que vão reforçar, né? Que vão realmente levantar os lugares de aliança que você pertence. Então, não adianta nada eu estar escutando isso tudo e eu estar esperando que o outro na minha casa mude para as coisas mudarem. Eu posso mudar, eu posso ser transformada. Então, talvez a nossa falta de atitude, muitas vezes, né, essa falta de atitude positiva pela vida, está comprometendo até mesmo a beleza dos relacionamentos de aliança que você tem, né? Então, assim, tem muita mulher que fica só no campo da oração, né? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar Deus, mas não se responsabiliza pela continuidade desse processo, né? Então, essa falta de atitude positiva pela vida, essa melhora no semblante, isso tudo compromete a saúde dos relacionamentos, porque a mulher é um termômetro dentro de casa. Então, assim, nós precisamos, né? Nós precisamos nos posicionar. E nós só vamos conseguir gerar se houver uma mudança interna que repercute no externo, né? Que é colocada no externo. Então, a mulher emocionalmente saudável não é teórica, mas ela tem atitude para mudar. E essa atitude mostra o quanto ela está comprometida a realmente investir nos relacionamentos, a focar nos relacionamentos de aliança e não na ofensa. Ana poderia ter voltado para casa com a mesma cara de antes, ou aproveitando da bênção do sacerdote,
né, deu sobre ela, liberou sobre ela, aproveitando dessa bênção para poder, sabe, subir no Gillette fazer discurso e jogar na cara de Penina, sabe, se sentir inflamada com aquilo ali. Não, pelo contrário, ela não fez nada disso. Ela mudou o semblante, voltou a comer e voltou para o lugar da sua aliança, voltou para o seu lugar. Ou seja, houve uma reposição de lugar, né? O lugar dessa depressão não é o meu lugar, o lugar dessa opressão não é o meu lugar, o lugar de bater boca com o outro para me defender não é o meu lugar, o meu lugar da aliança. E eu vou conseguir fortalecer esse lugar quando eu mudar de semblante, quando eu mudar minha posição com relação a tudo que está acontecendo no meu ambiente interno e no meu ambiente externo. Então, assim, sair do lugar da ofensa, né? Na verdade, permanecer no lugar da aliança e não da ofensa é uma chave poderosa para que a gente venha gerar e não secar. Não secar emocionalmente, né? Nós vamos gerar saúde emocional ao invés de secar emocionalmente. Então, Ana foi assim, meu Deus, exemplo para nós. É um exemplo para mim, exemplo para você, e que nós venhamos nos apropriar desse entendimento, mudando a nossa postura. Amém, minhas lindas? Olha, vamos orar agora e que nós venhamos aproveitar esse restinho de sábado, início aí, né, da nova semana, amanhã, domingo, para meditarmos em todos os devocionais que nós aprendemos essa semana e nos posicionarmos diante de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse devocional, por essas mulheres, por esse entendimento que o Senhor está gerando em nós, que isso possa nos fortalecer, Pai, para que nós venhamos ter uma atitude diferente no meio das adversidades. Que a gente venha aprender, Pai, a gerar e a não secar no lugar da dor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem bastante conteúdo sobre vida emocional que eu tenho certeza que vai te abençoar. Um beijo.